Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e estou aqui com o meu colega de trabalho, o meu amigo Bruno. O Bruno também é professor da FEA, da área de Economia, eu sou engenheiro, né, e o Bruno tem participado aí de projetos de formatação de parcerias público-privado. Ele cria os modelos econômicos, né, de sustentabilidade do negócio, e que sustentabilidade econômica, aí no caso, né, tem participado de vários desses projetos, né, eu orgulho, né, de estar com ele aqui, porque ele foi aluno da FEA, é um desses alunos que a gente que é professor tem o privilégio de tê-los, né, apesar de não ter dado aula para ele, eu já aprendi muito com ele. Então, é uma honra estar aqui. Eu combinei com o Bruno de ser uma coisa menos formal, certo? Então, assim, ele usou a palavra bate-papo, e eu acho que está nessa atividade. Por isso que é muito boa a colocação do Arlindo, que foi feita antes do início da gravação, tá certo? Para o Bruno já preparar e ver as expectativas aí, tá certo? Dos participantes. Lembrando que isso vai ficar lá no site, então várias pessoas provavelmente vão assistir, né? Além do mais aqui, é um público qualificado, Bruno, de pessoas que dedicaram a vida e profissionalmente, tá certo, ao setor de saneamento, né? E que deram muita contribuição para o estado da arte aí que a gente tem no país hoje, tá? Então, feito esse preâmbulo, tá certo? Queria passar a palavra para o Bruno, para ele falar um pouco com a gente, depois a gente vai para as perguntas e a conversa vai tornar um pouco mais fluida, tá bom? Bruno, por favor. Maravilha, boa noite a todos. Professor André, a honra é toda minha ser seu colega hoje, ter sido aluno da instituição onde o senhor é um dos fundadores, foi diretor, contribuiu demais com o ensino no Brasil, então é uma honra hoje ser seu colega, além de ser seu amigo. Agradeço demais ao convite que foi feito, aceitei de pronto, porque para mim é uma satisfação imensa poder conversar e trocar ideias com um grupo tão seleto, tão experiente, tão competente quanto este do projeto Roda d'Água e os senhores e as senhoras que aqui estão. Bom, conversando com o professor André, né, ele me disse para a gente ter uma conversa mais informal, então por esse motivo eu não fiz nenhuma apresentação, a qual eu vou compartilhar aqui, embora eu tenha aqui um guia, né, dos assuntos que eu vou falar hoje, assuntos esses focados na parte econômico-financeira do setor de saneamento. O setor de saneamento, todos sabem, é um setor multidisciplinar, tá? Interagem ali, né, disciplinas como engenharia, direito, economia, contabilidade, comunicação, biologia, enfim, uma série de áreas do conhecimento, e eu não vou ousar me intrometer em outras áreas que não a de economia, que eu conheço um pouco mais e tenho muito ainda a aprender. Nas outras, eu não conheço quase nada, então não vou me adentrar. Muito bem. Então, dado esse preâmbulo de que falarei sobre a parte econômico-financeira, eu vou brevemente aqui falar um pouquinho da minha experiência no setor, tá? É pequena, perto, né, comparado às pessoas que estão aqui neste fórum hoje, mas tenho trabalhado no setor de saneamento diariamente já desde que eu entrei na FEA Ribeirão Preto em 2011. Então, faz 11 anos que eu trabalho diariamente com saneamento. Além do professor André, trabalho em parceria com o professor Rudinei Toneto,
professor titular também da Universidade de São Paulo, extremamente experiente e especialista no setor de saneamento, com quem eu sempre aprendo muito também. Eu e o professor Rudinei, professor André, somos associados da Fundace. Fundace é uma fundação de professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, e a Fundace, por intermédio da Fundace, nós prestamos serviços a empresas do setor de saneamento, públicas e privadas, majoritariamente públicas, agências reguladoras, né, estaduais, intermunicipais, municipais e também entes do poder concedente, tá? Municípios, estados, especificamente na parte de estruturação de contratos de concessão, editais, PPPs, concessões plenas e etc. Então, a gente trabalha, a gente tem nosso portfólio da Fundace no setor de saneamento. Hoje alcança praticamente o Brasil inteiro. Temos clientes de norte a sul, espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, de companhia estatal de saneamento, prestamos serviços no contexto do novo marco regulatório, decreto 10.710, referente à certificação e à comprovação da viabilidade econômico-financeira das companhias de saneamento de cumprirem as metas de universalização até 2033, a Fundace certificou as companhias de saneamento KGS, Compesa, KGS Ceará, Compesa Pernambuco, Cesan Espírito Santo, Casan Santa Catarina. Como agências reguladoras estatais que são nossas clientes, ou foram nossas clientes, a TR do Tocantins, a Gersa da Bahia, e Aris, Santa Catarina, intermunicipais, Ares PCJ em São Paulo, para lembrar aqui, e dentre outras revisões tarifárias, talvez centenas que tenhamos participado. Bom, então esse é um pouco da nossa experiência no setor. Atualmente estamos participando da estruturação de alguns editais de concessão. Temos um em andamento pela Caixa, né, no município do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante. Finalizamos um recentemente na CAGES, uma PPP da CAGES de esgotamento sanitário, que deu origem ao artigo que escrevi eu, professor Rudinei e professor Vladimir Antônio Ribeiro, da área de Direito, e que será publicado no blog. Estamos trabalhando na estruturação dos editais do Paraná, e dentre outros que estamos em contratação e que ainda são sigilosos. Muito bem, dito essa breve apresentação pessoal e do nosso portfólio, vamos entrar nos temas especificamente, né? Então, vamos lá. Primeira constatação econômica que se faz é que o setor de saneamento, né, a prestação dos serviços de água, abastecimento de água e esgotamento sanitário, eles se caracterizam por algo que a gente chama em economia de ganho de escala. O que é ganho de escala? A definição de ganho de escala é bem simples. É um processo produtivo apresenta a característica do ganho de escala quando o aumento na quantidade produzida faz com que o custo médio de cada unidade produzida vá caindo, ou seja decrescente. Então, resumindo, aumenta a produção, custo médio decrescente. Quando você observa essa característica, é o ganho de escala. Ou seja, o aumento na produção, o aumento na escala produtiva faz com que o custo médio unitário vá diminuindo. Isso é ganho de escala. E aí, para que uma tecnologia de produção tenha essa característica, ela tem que ter um pré-requisito que é o seguinte, em geral, né? Elevado custo fixo relativamente a um custo variável. Então, quando o custo fixo é muito grande, como é no caso do setor de saneamento, investimento em
em redes, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, essa parte de custo fixo alta de investimentos, eu estou falando aqui de CAPEX, citei CAPEX, mas dentro do OPEX, do gasto operacional, também mais de 50% é custo fixo, pessoal, fundamentalmente, né, em geral, a estrutura de OPEX, quase 50% é pessoal, já é custo fixo também. Então, é uma estrutura dominada por custo fixo. Se o custo fixo é alto relativamente ao custo variável, quando você aumenta a produção, o custo médio, porque você vai diluir, você vai ratear esse custo fixo na quantidade produzida, o custo médio cai. E aí tem uma questão. Alguns setores, né, esse ganho de escala, ele é indefinido. Quanto mais você produzir, mais o custo médio cai, que é o caso do setor de saneamento. Ou seja, quando você passa uma tubulação no meio de em uma rua de água e de esgoto, quando você constrói uma estação de tratamento que esteja dimensionada para aquele município, dimensionando também o potencial crescimento populacional, ela consegue atender uma estrutura, consegue atender a cidade inteira, de modo que, se você abrir concorrência e com esta mesma tecnologia aparecer uma outra empresa que forneça o mesmo serviço e que tenha que incorrer no mesmo investimento, o custo médio das duas vai subir e aí para o usuário final, o preço final vai ser mais caro. Doutor Então, olha que... Desculpe, parece que João Jorge da Costa está levantando a mão, acho que ele tem alguma dúvida. Pois não? Está sem som, sem som. Ô, João, está sem som. Agora tá, né? Me ouvem? Sim. Então, Bruno, na Sabesp acontecia um fenômeno interessante. Você fala no ganho de escala indefinido. A Sabesp, quando expandiu o seu sistema na região metropolitana, ela tinha a sua viabilidade decrescente. Por quê? Porque você tinha um enorme custo fixo de expansão da rede, no entanto, era uma população pobre. Esta população pobre pagava tarifas reduzidas, geralmente subsidiadas, então você tinha uma expansão da infraestrutura, uma expansão dos custos fixos, e a remuneração ela não conseguia suprir sequer o custo dessa expansão, né? Como é que a teoria econômica aborda esse tipo de coisa? Excelente questão. O ponto que eu estou colocando é o seguinte: para esta comunidade onde a Sabesp estava fazendo a expansão da cobertura e do atendimento, é mais barato, o custo médio é menor, tendo somente a Sabesp do que tendo duas tubulações no chão. Esse é o statement, essa é a afirmação que eu estou fazendo. Olha, é mais barato ter um produtor só do que dois, né? É um monopólio natural. Monopólio natural, é exatamente a conclusão que eu ia chegar, você brilhantemente antecipou. Essa é a ideia do monopólio natural. Esse é um ponto. Agora, o fato de um monopólio natural ser aquele que vai produzir ao menor custo possível, não necessariamente implica que esse menor custo possível seja viável economicamente para aquele lugar onde está havendo a expansão, né? E aí já puxa um outro tema que é o seguinte, que também é inerente ao setor de saneamento. Muito bem, como os custos de expansão são diferentes, as capacidades de pagamento são diferentes em diferentes bairros e diferentes municípios. Tem duas alternativas apenas, dois caminhos a se seguir. Ou você utiliza o instituto do subsídio cruzado, ou seja, quem tem mais condição de pagar subsidia a tarifa módica daquele onde é mais caro, onde teria menos condição de pagar. Então, ou você usa o Instituto do Subsídio Cruzado, ou você abole ele e cada município ou cada faixa e cada categoria de usuário, por exemplo, que pague o seu custo proporcional. Aí entra na questão da escolha social que cada estado, cada município vai fazer.
majoritariamente no Brasil se opta pelo subsídio cruzado, em função da justiça social, da capacidade de pagamento, do fato da ONU ter afirmado em uma de suas resoluções que o acesso ao saneamento é um direito humano fundamental, universal. Então, enfim, aí a gente entra na questão da capacidade de pagamento, de quais as melhores ferramentas para viabilizar a tarifa módica nessa expansão onde, em geral, é mais caro e coincide com famílias de baixa renda. Esse é um tema que eu vou deixar para daqui a pouco. Vou voltar na minha afirmação inicial, que é o seguinte: é mais barato ter um produtor do que dois, monopólio natural, ponto. Doutor Bruno, desculpe interromper, eu acho que a nossa conversa aí está sendo bem... O engenheiro Hugo, ele também levantou a mão, eu não sei se o senhor... Vamos. Desse operandi do pessoal levantar a mão quando tem dúvida, talvez seja interessante. O que o senhor acha? Bora, claro, vamos ouvir. Vamos lá, Hugo, pode falar. Boa noite para todos. Bom, Bruno, não existe só duas soluções que você colocou. Existe o subsídio cruzado e disse que a outra alternativa é todo mundo pagar o que tem, o custo devido. Mas existe o subsídio direto, que é o modelo chileno. Então, todo mundo vai pagar, mas o Estado, não os consumidores, porque o subsídio cruzado está feito entre os consumidores, o Estado subsidia o consumidor diretamente. Então, não tem esse problema de custo, de viabilidade, etc., que é demonstrado no Chile. O sistema no Chile funciona harmonicamente nesse sentido. É bom colocar um pouco essa consideração. Muito bem lembrado, Hugo. Obrigado aí por lembrar. Aí o debate passa a ser o seguinte: quem vai financiar, né, pagar a conta do serviço de saneamento? O usuário direto da água, o usuário ou o contribuinte? Perceba que o dinheiro do Estado, do município, do governo federal, ele vem do bolso do contribuinte, por intermédio de impostos. Então, aí é uma escolha também, tal qual a escolha do subsídio cruzado entre usuários ou subsídio cruzado entre contribuintes e usuários. O grau de distorção alocativa, por exemplo, de repente você vai precisar tributar um determinado setor, uma exportação, sei lá de onde vai vir o fundo desses contribuintes para financiar o subsídio do saneamento, mas aí você começa a mexer em outros setores. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade viável? Sim. No Brasil, opta-se, o argumento que se usa para deixar os usuários do setor de saneamento se subsidiarem entre si, num sistema hermético, fechado, sem precisar de subsídio de outros setores via tributação, o argumento é distorcer o mínimo possível os demais setores. Okay? Mas é uma possibilidade, sim. Muito bem lembrado. Bom, então, voltando para essa questão do monopólio natural. Então, beleza, a gente chegou nessa questão do monopólio natural. Um parênteses importante. Se você olhar mais a fundo esse argumento do monopólio natural, muitos aqui são engenheiros, né, sabem melhor que eu, você poderia dividir, por exemplo, o abastecimento de água potável em várias partes. Produção de água, adução, transporte de água, aí você vai para coleta do esgoto, tratamento do esgoto. Então, você pode fracionar esse serviço. Por exemplo, transporte de água e o transporte do esgotamento sanitário, a parte da rede, essa claramente é monopólio natural. Se ela é bem dimensionada a tubulação, um só é suficiente. Agora, produção de água não necessariamente precisa ser monopólio natural. Ele tem quase um retorno constante de escala. Você quer produzir para um outro bairro, você vai ter que fazer uma outra estação de tratamento de água, por exemplo. Né? Depender da distância, você vai fazer a conta se é mais barato deslocar ou produzir lá. Enfim, vocês sabem melhor do que eu. Então, assim, algumas áreas do setor de saneamento são mais escaláveis, têm mais ganho de escala do que outras,
E aí existe um debate profundo aqui, tá? Que eu não quero me adentrar muito, mas que a gente poderia, você pode adentrar horas nesse debate, que é o seguinte: ora, dado que existe um ganho de escala em algumas partes do processo produtivo e outras não, é mais interessante assumir que tudo será prestado por uma empresa só, regular ou não, enfim, regular, ou se for uma estatal ou uma autarquia, receber ordens do poder público, se for privado, fazer a concessão e regular o contrato, é melhor isso, ou é melhor abrir para concorrência, laissez-faire, livre mercado? Né? O que seria melhor? É uma pergunta teórica interessante. Se você deixar para o livre mercado, tem alguns argumentos que seriam o seguinte: olha, num determinado momento instantâneo, a tarifa iria explodir, porque aí teria monopólio mesmo, sem regulação da tarifa módica, a tarifa iria lá em cima, sabe-se lá quanto tempo essa tarifa lá em cima ia ficar, sabe-se lá, aí sim, o setor público teria que fazer o subsídio direto, em função da sua responsabilidade social, né, pública, de um serviço essencial para a vida. Por outro lado, tem o argumento de que esse preço alto estimularia a inovação tecnológica de diferentes fontes alternativas de água, de tratamento de esgoto, e etc, etc, etc. É uma questão interessante de se pensar. Particularmente, a minha opinião pessoal é que esse caminho de abrir para concorrência nesse setor seria uma furada. Eu acho que a lógica do monopólio natural, de uma concessão para um público ou para o privado, aquele que se mostrar mais eficiente, desde que haja uma regulação eficaz ali, atuante, para mim, eu entendo que é o melhor arranjo hoje, tá? Mas tem todo um debate de qual é o melhor arranjo, ok? Mas vamos seguir adiante daqui. Então, partindo desse arranjo de... Doutor Bruno, desculpe de novo interromper, parece que o Vanzo tem uma observação a fazer. Desculpe interromper, não é? Olha, interrompem à vontade, viu? A gente aqui é do mundo acadêmico, né, professor André? A gente gosta do debate, de trocar ideias. Vanzo, por favor. Viu, Bruno? Você, nesse exemplo que você deu, onde o mercado, quando a tarifa sobe, ele estimula o poder criativo de solução. Arlindo e eu vivemos em Manaus, né, em 2009, 2010, uma situação onde você tinha lá a maior tarifa naquele momento praticável no Brasil, uma concessionária que já estava no mercado há 10 anos, tá certo? Foi a primeira grande concessão privada acontecida no país, né? Uma cidade de 2 milhões de habitantes, um pouco mais. Bom, o fato é que a tarifa era realmente muito alta e a resposta que os mais pobres deram foi a seguinte: perfurar a cisterna, lançar esgotos na rua, entendeu? Quer dizer, não foi essa resposta, né, que, vamos dizer, nós que estamos envolvidos com um ambiente extremamente acadêmico e tecnológico, de que, né, as respostas são sempre as mais bonitas. As respostas podem ser desesperadas. O que nós vimos lá está registrado em documentos, isso. Né? Gente perfurando um poço, gente furtando água. Nós descobrimos, Arlindo e eu, que das 400 mil ligações que tinha em Manaus naquele momento, 100 mil eram fraudadas. 100 mil. Ou seja, você tinha que produzir o dobro da água, ou seja, uma cidade de 800 mil pessoas, 800 para 4 milhões de pessoas. Porque aqueles 100 mil que estavam irregulares, entre pobres, medianos e ricos, até os ricos burlavam a consumo, enfim, consumiam 106 metros cúbicos por unidade, por economia, contra um consumo
regular de 20 metros cúbicos. Ou seja, você tinha dentro de Manaus uma outra Manaus invisível que consumia tanta água quanto aquela que era vista no dia a dia. Então, essa ideia de que a resposta virá pela a criatividade, ela pode se manifestar uma criatividade bastante diferente dessa idealizada. Lá também é o seguinte, lá não, vai para São Paulo, o João Jorge é testemunha disso. Eu, quando trabalhei em São Paulo, né, fiquei ali íntimo dos colegas da diretoria metropolitana, da qual ele foi diretor, o diretor da época reclamava do seguinte, um comércio paralelo com caminhões-tanque abastecendo restaurantes e hotéis. Por quê? Mesmo sendo uma tarifa módica, relativamente falando, do ponto de vista do Brasil, era mais econômico, vamos dizer, para os donos de hotéis e restaurantes, consumir a água que eles nem sabiam de onde vinham, em caminhões-tanque. Então, tem esses fatos aí para serem lembrados de tal forma que não se esqueça nunca o seguinte, que a resposta pode ser algo não tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Eu concordo, Inclusive, aí também dá o gancho para o próximo tema que eu já ia puxar, que é o seguinte, o setor de saneamento, além dessa característica do ganho de escala, que tem a ver com a tecnologia de produção, com a estrutura de custos, ele tem outros aspectos que o tornam muito particular. Um deles é a existência de externalidades, muitas externalidades, positivas e negativas. Então, por exemplo, como externalidade negativa, você teria um uso abusivo da água dos lençóis freáticos, do sistema hídrico, né? Um uso poluidor do sistema hídrico, que faria com que, por exemplo, se você furar muitos poços, você naquela água salina e impossível de exemplo. Então, isso é um exemplo de externalidade negativa do uso do recurso comum. Também tem externalidades positivas, a questão de uma água de qualidade, reduz custos com saúde, melhora turismo, educação e etc. Então, só esse ponto da externalidade, eu já vou citar outras questões do setor de saneamento, só essa questão da externalidade, ela por si só já impede que seja um setor do laissez-faire. Né? Por quê? Porque os agentes individuais tomando decisões descentralizadas e pensando no próprio benefício, ignorando as externalidades positivas e negativas causadas em terceiros, levaria a alocações muito ruins, né? Tecnicamente, a gente diria ineficientes. Então, perceba, eu levantei a possibilidade da gente... Né? Porque esse é um exercício a gente pegar e pensar, poxa, tudo bem, monopólio natural é mais barato, mas e se não fosse? E se a gente abrir para a concorrência? O que aconteceria? Só sobre a ótica do custo. Num primeiro momento ficaria mais caro, a evolução tecnológica, caso acontecesse, poderia baratear lá no futuro, talvez. A maioria dos engenheiros que eu conheço diz o contrário. Fala, olha, o sistema que se tem hoje, tubulação compartilhada para a população, é o que vai sair mais barato, a tendência a evoluir a partir daqui. E eu, pessoalmente, finalizei aquela parte da minha fala dizendo que é exatamente assim que eu penso que tem que ser. Mas eu fiz essa provocação para a gente sempre saber, olha, e se fosse daquele jeito? Não parece uma boa ideia para o conhecimento que temos hoje, vamos seguir como estamos. Aí eu citei a questão da externalidade, que é, quando ela é colocada na equação, aí quem viabiliza mesmo, né, a questão da externalidade. Tem a outra questão, que é um setor altamente influenciado por algo chamado assimetria de informação. Assimetria de informação. Aí, no caso, é o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui para entender a importância tanto da externalidade quanto da assimetria de informação. Um setor, vou dar um paralelo aqui, pega o setor de pão francês, pãozinho que se compra na padaria. Tá? Esse mercado tem quase nenhuma assimetria de informação. O usuário, quando ele pega o pãozinho na mão, ele compra um pãozinho, ele já sabe exatamente o que ele está consumindo, se é de alta ou baixa qualidade.
Ele compra, pega, experimenta um e a partir dali acabou a simetria de informação. E no setor de saneamento? Quando você pega um copo d'água, você sabe a qualidade daquela água quando você olha o copo d'água? Você não consegue saber. Mesmo você bebendo a água, você não consegue saber naquele momento se é uma água de qualidade. Então, a simetria de informação imensa. Externalidade. Você come pãozinho, você não causa efeito externo em ninguém. Uma água poluída jogada num rio causa efeito externo negativo em muita gente. Ou seja, pãozinho não precisa ser regulado. Pãozinho deixa... Na verdade, quem faz a regulação do pãozinho é o próprio consumidor. Então, o usuário, o consumidor, autorregula aquele mercado de pãozinho. E existem muitos mercados que o mercado e o laissez-faire e a autorregulação funcionam muito bem. O ponto é que isso não vale para todos, né? A questão é que, assim, um bom economista tem que entender que o mercado funciona bem em alguns casos, não vai funcionar bem em outros. E o setor de saneamento é um deles, que o mercado sozinho, com os agentes decidindo independentemente, sem uma lei, sem uma orientação, sem uma regulação, sem importante papel do setor público, é um setor que só por conta própria ele não produz bons resultados, bons frutos. Aí vem a pergunta: qual o papel do setor público? Onde ele deve atuar? O que ele deve fazer? Aí tem também N alternativas na cartela, né? Uma delas é público, bom, em todas elas, né, para deixar claro, o poder público não deve se isentar da sua responsabilidade, dado que este conforme a ONU, é de necessidade vital, um direito humano universal. Esse é o termo, direito humano universal. Então, a responsabilidade do poder público. Dito isso, vamos para um extremo. Uma autarquia municipal, por exemplo, que é uma unidade do município responsável por produzir água, produzir saneamento, cobrar do usuário ou não, ou subsidiar, mas produzido pelo setor público, diretamente, produção direta. Esse é um caminho. O outro caminho é concessão plena. No outro extremo é concessão plena. Responsabilidade ainda é pública, mas eu vou fazer a concessão plena para um privado, falar, olha, eu vou estabelecer as metas, o que eu quero, a qualidade da água, a curva de investimentos, em quanto tempo eu quero universalizar, e você vai cumprir, né, respeitando a matriz de risco do contrato. E no meio termo, você tem companhias estatais prestando uma parte do serviço, em geral água, e fazendo parcerias públicos-privadas, né, contratando uma empresa privada para fazer, em geral, a expansão de esgoto. Então, você tem um extremo, tudo público, outro extremo, tudo privado, um meio termo público com parcerias públicos-privadas. Nos dois casos que eu citei por último, exceto quando é uma autarquia 100% municipal, em todos os outros casos, faz-se necessário o papel da agência reguladora. E aqui eu quero estabelecer isso com muita clareza. Um setor onde você tem tantas assimetrias de informação, externalidades, e etc., você precisa regular esse setor, você precisa estabelecer regras, metas, parâmetros de qualidade, indicadores de desempenho, redução de intermitência, redução de perdas de água, uma série de parâmetros, porque é um setor que não vai se autorregular, como é o setor de pãozinho. Aqui precisa ter uma regulação. E aqui o papel do setor público faz-se fundamental novamente. E onde é que o setor público expressa os seus desejos? Por meio do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tá? Então, ele vai falar ali no Plano Municipal, falar, olha, aprovado lá na Câmara dos Vereadores, olha só, é isso aqui que o município precisa, é isso aqui que o município quer, integrando saneamento com todo o objetivo do município em termos de infraestrutura. O Plano Municipal tem um papel fundamental aqui. Aí ele vai e define, ó, eu quero isso daqui. Quem vai prestar? Uma companhia estatal de saneamento, uma companhia privada, concessão plena?
UTP, enfim, tem N possibilidades, mas o fundamental é o município saber o que ele quer, por meio do seu plano municipal de saneamento. Acontece que, dos 5.000 e tantos, eu sempre erro quando eu tento entrar no detalhe, então eu sempre falo 5.000 e tantos. Os 5.000 e tantos municípios que existem no Brasil, se você for olhar hoje, neste exato momento, e perguntar como é que estão os planos municipais de saneamento, eles estão atualizados? Para a maioria deles, esmagadora, a resposta vai ser não. Aí a gente tem que refletir aqui. A responsabilidade do saneamento é municipal, a gente sabe disso, mas você imagina que o papel do município, o primeiro papel, o mais importante dele é dizer, ele tem que saber o que ele quer. E por qual mecanismo ele se expressa? Pelo plano municipal de saneamento. É ali que ele diz o que ele quer. E os municípios não sabem ainda, muitos não sabem o que querem, porque não têm os planos municipais de saneamento prontos. O que o novo marco de saneamento fez? E aí, né, a gente pode discutir N situações que o marco fez, coisas boas, coisas ruins, coisas que, na nossa opinião, podem ser boas ou ruins, mas tem uma que eu concordo que é uma boa, na minha opinião, foi uma boa mudança. O governo federal falou, olha, já que os municípios não sabem direito o que querem, e aqui eu estou usando uma linguagem mais solta, eu vou definir em nome deles. Eu vou dizer que a meta de universalização tem que ser até 2033. Doutor, desculpe, sou eu de novo. O engenheiro está querendo, levantando a mão, acho que ele tem alguma observação a fazer. Desculpe, doutor. Não, maravilha. Eu já vou passar a palavra, deixa eu só finalizar essa parte. Imagina. Então, assim, aí vem o governo federal e fala, olha, eu vou estabelecer o seguinte, a meta é 2033 para universalizar água e esgoto. Agora, façam o seguinte, verifiquem se existem contratos, isso aqui é o novo marco, decreto 10.710, verifiquem como estão avaliados os contratos que estiverem válidos, que demonstrem a capacidade econômico-financeira, fluxo de caixa mesmo, investimento, vocês conhecem bem, OPEX, CAPEX, receita, custo de capital, a capacidade de alcançar essa universalização. Aqueles que alcançarem, o contrato continua regular, aqueles que não alcançarem precisam ser licitados. Né, se o contrato estiver irregular e não tiver capacidade de cumprir a universalização. Esse é o cenário atual, tá? Esse é o cenário atual. Eu não dei aqui alguns números, mas assim, os números nacionais de déficit de saneamento no Brasil, tá? Água tem uma cobertura de aproximadamente 75%, ou seja, um déficit de 25% da população sem água. Você pensar numa população de mais de 200 milhões de habitantes, são mais de 50 milhões de habitantes sem água. E quase 50%, aproximadamente 50%, não têm acesso a esgotamento sanitário, 100 milhões. E aqueles que têm, muitas vezes é só coleta, não tem tratamento, afastamento apenas. Então a situação ela é crítica. O novo marco ele deu esse passo fundamental de estabelecer, chacoalhou o setor, tá? Essa é a verdade, ele chacoalhou o setor. E hoje, portais de saneamento e agências reguladoras que as regulam estão trabalhando firme para fazer cumprir aos seus fluxos de caixa que foram apresentados e certificados, né, em 2021. Ou seja, as companhias estatais estão trabalhando forte para alcançar a universalização. Parte desse esforço é com recurso próprio. Parte desse esforço é com parcerias públicos-privadas, o que eu acho algo bom também. Tá? E outros municípios onde os contratos não estão regulares, onde não existe a comprovação da viabilidade, estão sendo feitas estruturações desses editais para que sejam feitos novos contratos, novas concessões, das quais participarão e concorrerão companhias estatais e companhias privadas, e que vença a melhor para o usuário. Esse é o cenário do setor hoje, é um setor bastante aquecido em termos tanto de revisões tarifárias, para encontrar tarifa ótima e módica, ótima no sentido de alta o suficiente para universalizar, baixa o suficiente para caber no bolso do usuário. A gente chama de fio da navalha, é uma linha muito tênue da tarifa. Esse é o conceito de tarifa módica.
Tarifa módica, por definição, não é a tarifa mais baixa possível. Não. Senão o zero seria a tarifa módica e você não investe nada, não faz nada. Não, não é a tarifa mais baixa possível. A tarifa módica é a mais baixa possível, desde que respeite as metas de universalização e a qualidade do serviço. Então, esse é o cenário atual, tá? E é isso aí, eu tinha levantado a mão, passo a palavra. Por favor, Hugo, pode falar. Boa noite. Em primeiro lugar, Bruno, o leque que você colocou, ele não para na concessão. Ele vai até a venda de ativos. E a venda de ativos é que nós consideramos privatização. Concessão não é privatização. Concessão é a delegação, quem tem a responsabilidade pela prestação de serviço é o Estado. E o Estado delega a ele de várias formas, ou assume ele própria prestação. Então, vai desde o ponto que ele assume a prestação até a delegação ou a venda dos ativos que ele entrega. Uma concessão é quando o Estado cede seus ativos ao privado para que ele explore durante um período de 30 anos e depois retorne aqueles ativos na mesma condição do que foi entregue. Então, isso não há uma privatização, é uma delegação. É importante ressaltar para não ficar discutindo. PPP, a mesma coisa. Então, a outra questão é a questão seguinte, que o financiamento do setor de saneamento, de qualquer setor, é feito por um instrumento chamado 3T, tarifa, taxas e tributos, transferências. Então, você pode financiar com as tarifas, que é a parte que aparece para o consumidor, o tributo, que pode ser o encargo tarifário colocado, como o setor elétrico usa, por exemplo. Se você pegar a fatura do setor elétrico, tem a conta da prestação e tem luz para todos, que são encargos, não são tarifas. Está pagando a prestação de serviço é uma coisa. E o consumidor, o próprio consumidor elétrico, está, por exemplo, financiando o doméstico por rural. E tem as transferências, que é o que a gente chama de fundo perdido. Ou seja, do orçamento público, retira dinheiro, que constrói a obra ou paga um subsídio direto. Então, são 3 fontes de financiamento. E chamar Candecy, o relatório Candecy explica claramente isso. A questão do saneamento no Brasil, e é bom entender, ele tem uma estrutura institucional fundada de muito tempo, vem desde a década de 70. E aí surgiram as companhias estaduais. Sempre houve o dilema de encontrar a divisão da responsabilidade entre o setor municipal e o estadual. Por quê? Porque a Constituição estabelece que aqueles serviços de interesse local são municipais. Os interesses comuns são estaduais. Então, em aglomerações urbanas, como a região metropolitana, o município não pode decidir sozinho. Ele não tem essa decisão. Ele vive numa conurbação. Então, quem deve se decidir é a conurbação. E aí está muito claro que a reforma que veio depois, essa questão de tratar com a gestão compartilhada, veio para alavancar isso aqui. E o que aconteceu? Aconteceu muito o seguinte, a década de 80 foi uma década perdida. E a década de 90 não foi muito melhor. Então, há uma crise fiscal do Estado. As companhias estaduais, todas elas, exceção as que estão do Centro-Sul, que têm um mercado melhor, elas conseguiram aguentar a crise e sobreviveram. Abriram capital, então você está falando da Copasa, da Sabesp, da Sanepar, da Caesp, todas essas, e algumas do Nordeste, como a própria CAGES, elas têm uma estrutura que conseguiu suportar a crise. As demais não responderam, e houve uma reformulação, que é a 11445, de 2007, que introduz um elemento novo, que é a gestão compartilhada e a regulação e a planificação um pouco mais acentuada. Daí saiu o PlanSab. O PlanSab não funcionou por causa da crise fiscal federal também. Então, veio, na década já no final do governo Temer, os operadores privados, cuja participação no mercado era de 10%, alavancaram, fizeram um lobby para dizer a solução é
contratar o setor privado. E a lei que foi feita, a 10.620, ela é direcionada muito para o setor privado. Não sejamos contra o setor privado, mas a forma como está direcionada é um pouco dura, porque não prevê mecanismos sociais de proteção ao consumidor. Ela, por outro lado, ela ignora a estrutura existente. Ela coloca nessa posição: se você não é competente para prestar o serviço e cumprir a meta, então você tem que licitar. Não necessariamente. A questão é a seguinte: a meta, como foi colocada, é exigente demais. Tem pessoas que estão muito distantes da meta que nunca vão conseguir comprovar a capacidade financeira para cumprir aquela meta. E automaticamente fica colocada na parede para entregar o serviço. O grande ativo das companhias estaduais são os contratos que ela possui. O valor da empresa é o somatório pelo presente dos contratos. Se ela perder os contratos, ela perde valor. Agora, tem casos que não acontece isso. E a indução de que tem que privatizar, porque foi colocado dessa forma, um mecanismo de pressão muito forte em cima das empresas estaduais, que resultou nas licitações de várias empresas que estavam na beira da falência e não tinham outro caminho a não ser privatizar. A SEDAI, a Casal, o Amapá, por exemplo. Então, não são exemplos suficientes de indução. O mecanismo da política de participação do setor privado, ela tem que ser usada no melhor sentido. Ela é uma ferramenta para que o Estado cumpra a política de saneamento. E ela tem que ser usada de parcimônia. A segunda questão vem a uma confusão muito grande entre a regulação que foi colocada na legislação de uma forma meia inoportuna. A primeira é que, quando você sai de um ambiente que é o ambiente da regulação discricionária, em que as agências estaduais elas regulam o custo do serviço, então definir uma tarifa que seja módica, baseada no custo do serviço, para uma outra regulação, onde a concorrência estabelece o preço. Então, aí é regulação de preço. A função da discricionária e da agência reguladora é nenhuma, ela não pode definir o preço. Aquele contrato, o preço vai variar por 20, 30 anos. E a única coisa que pode acontecer dessa coisa é simplesmente uma revisão tarifária. A revisão tarifária, um reajuste tarifário. Não há revisão. Há somente uma revisão extraordinária quando ocorre um fato extraordinário. E o que aconteceu no mundo, nas PPPs da Europa que foram feitas? Há um comportamento oportunista do pessoal quando faz as ofertas, faz o seu fluxo de caixa, tem o seu preço básico, mas vai, no momento do leilão, oferta com ágio até de 1000%, que desproporciona todo aquele cálculo, a modelagem que foi feita antes, ela não vale nada no momento do leilão. E leva a uma composição que, brevemente, 2 ou 3 anos depois, como aconteceu na Europa, em todas as PPPs e no setor de água, houve a questão de reequilíbrio. Muita renegociação de contrato, de reequilíbrio por causa desse comportamento. Então, todo o nosso problema hoje é ordenar essas coisas, evitar, evidentemente, que não estão discutindo que não usar ou não para o setor privado, mas que ele tem que ser minorado os impactos negativos que estão colocados na legislação. E é isso hoje que voltou à discussão, porque no momento da transição, os próprios governadores fizeram um acordo com o Temer para a lei dar um prazo de transição para as empresas estaduais. Isso foi simplesmente revogado pelo senhor, pelo Bolsonaro. E agora volta para a discussão. O nosso cenário é esse. Nós estamos no momento da discussão, em que volta a discussão entre os operadores privados, que têm um lobby muito forte, versus as companhias estaduais que tentam sobreviver e tentam, as que têm possibilidade de sobreviver, elas devem ser concedidas uma chance. Deve ser dado crédito e não negado crédito. Perfeitamente. Eu concordo com vários pontos que você levantou. Hugo, né? Deixa eu ver aqui, Hugo. Hugo, vou responder aqui rapidamente alguns dos pontos levantados. Né? Primeiro, de fato,
não existe privatização aqui, o que existe é concessão, o município é o titular, ele nunca vai ceder essa titularidade. O município é titular, ele faz a concessão, tanto que, por exemplo, os ativos, né, são lançados na contabilidade do concessionário, público ou privado, como ativo intangível, ou seja, ele amortiza o direito de execução do serviço que foi concedido por um prazo determinado. E aí, ao término desse contrato, antecipado ou não, se houver, por exemplo, um término antecipado ou não, deve ser feito o cálculo da indenização, né, dos bens reversíveis desses ativos para o município. Então, no fim das contas, o ativo ele é do município e, aos poucos, ele vai sendo amortizado pela tarifa ao longo do prazo contratual, quer seja de um prestador público ou privado. Mas foi exatamente o que eu falei. O que eu quero distinguir... Não, exato. O que eu segui é o seguinte, até concessão não é privatização. É privatização quando o município vende os ativos. Ou quando vende os ativos da empresa pública, como, por exemplo, a Sabesp. Não é o caso. Ela vende 100% das ações, ela deixa de ser, ela é privatizada. Tá certo? E até o modelo que está em perspectiva chama-se capitalização. Por quê? Porque não vai simplesmente perder o controle acionário. Ela vai vender uma porcentagem das ações. Nem chega a ser privatização, no seu sentido exato. Correto. Então, esse ponto a gente concorda, né? Só complementei. Sobre a questão, né, foi citado a questão das licitações da Casal e da SEDAI. Ambos os casos, o critério para definir o licitante vencedor ali foi maior outorga e não a menor tarifa. E aqui vale um debate importante, né, Hugo? Porque você citou, e com razão, de que no momento em que você vai fazer licitações, né, se essa é a escolha que está sendo tomada, o edital, as minutas de contrato, as matrizes de risco, tem que defender o cidadão, sempre lembrando de que é responsabilidade fundamental do poder público defender o cidadão aí na tarifa módica, né? Nem vou citar novamente a questão da ONU e do direito humano universal. Acontece que quando o poder público opta por definir o licitante vencedor pelo critério da maior outorga, que, em outras palavras, significa dinheiro em caixa do setor público para gastar dentro daquele mandato, esse dinheiro vai ser pago, né, vai ser colocado no fluxo de caixa do licitante vencedor via tarifa, porque dinheiro não cai em árvore, né, a gente sabe. Se não houvesse a outorga, esse licitante poderia dar um desconto maior na tarifa que beneficiaria o usuário final do serviço. Então, esse é um ponto... Essa é a primeira alteração, nessa negociação, deve ser rediscutida essa questão do critério de licitação. E isso está levando a distorções muito feias e pode ocasionar crises no futuro. Por isso é necessário rever. O que acontece? Aparecem os grandes expoentes de economia, o Gésner Oliveira, Kelma e tudo mais, defendendo que o marco regulatório não pode ser alterado. Não é questão de não ser alterado, eu acho que ele pode ser melhorado. Ele tem problemas que ele está acentuando, ele está levando a uma decisão contrária e até estimulando a venda quando não é necessária. Como no caso da Sabesp, não é necessária a venda dela, mas ao governador interessa fazer caixa. Então, ele prefere fazer a venda das ações do que tentar continuar trabalhando de forma eficiente como está sendo feita. E o critério do menor preço, ele é um benefício direto para o consumidor imediatamente. Ele vai ter uma tarifa que, certamente, com competição, vai ser mais baixa do que existe. E esse excedente que deveria ser apropriado pelo consumidor está sendo apropriado pelo governador. Exatamente. Esse é um ponto, né? Desculpe interromper, mas só lembrando que o André e o João Jorge também querem participar aí da discussão, doutor Bruno. Obrigada. Eu já vou passar a palavra um segundinho, só vou ser bem breve, só para completar a questão do Hugo. Essa questão da outorga, eu sou
pessoalmente sou contra. A Fundace tem se posicionado contra também. Então, só para citar como exemplo, a PPP da CAGES, que eu citei, que a gente ajudou a modelar, foi definida como critério do licitante vencedor. A menor contraprestação, por ser PPP lá não é tarifa, é contraprestação, mas, ou seja, o menor preço e não outorga. E o outro aspecto importante, viu, que complementa essa questão, é você ter um contrato com matriz de risco bem definida e que impeça pedidos de revisão tarifária extraordinários à torta e à direita, sem capacidade do regulador e do concedente, que é o outro lado do contrato, impedir que passe a boiada e que se recupere, na revisão tarifária, aquelas outorgas bilionárias. Então, como é que você faz? Não basta só... Você tem dois institutos para colocar nesses editais, nesses contratos, para cercar os dois lados. Critério de menor preço, menor tarifa, fluxo de caixa de referência ou plano de negócios para estabelecer os critérios para fins de reequilíbrio econômico-financeiro e impedir que se peça qualquer coisa a fins de reequilíbrio. Passo a palavra para o professor André e para o João. Obrigado, Bruno. Bruno, eu vou fazer duas perguntas, assim, que para esclarecer, que eu acho que são coisas que, às vezes, eu vejo que cria alguma confusão. A primeira é a formação de preço, tá certo? A formação da tarifa, propriamente dita. Vou colocar a tarifa, tirar essas questões de outras fontes de financiamento, vamos pensar que é uma modelagem que a tarifa financia, tá certo? Todo o sistema, tá? E aí tem duas ligações, né? Uma é com as metas, tá certo? Então, como que se faz essa modelagem de você falar, para atingir essas metas, você tem esse plano e esses são os investimentos e os custos estabelecidos, tá certo? E a outra é a matriz de risco, que está envolvido nesse planejamento. Então, eu queria que você explicasse um pouco como que esse trabalho que vocês fazem, que é um anexo, tá certo, do processo licitatório, tá? Perfeito, André. Essa é a primeira coisa, porque eu vejo que tem uma expectativa a respeito disso. O segundo ponto, né, já que não é o mercado que regula o preço, né, é esse modelo aí que vai regular o preço. O segundo ponto é com a execução orçamentária, a execução do projeto, né, propriamente dito, tá certo? Que você disse aí no começo, colocou a área de contabilidade, né? Então vou colocar a área de contabilidade aí no meio de controladoria, né, propriamente dito, tá certo? Que, na verdade, esse plano de formação de preço cria um modelo de controladoria, tá certo? E eu queria dizer para o Vanzo que eu encontrei o Reinaldo Guerreiro, que foi diretor da FEA de São Paulo, no Departamento de Contabilidade, e ele foi diretor de controladoria da Sabesp, eu não sabia. E é uma pessoa boa para a gente conversar, tá certo? A respeito disso daí. Porque a gente vê muitas vezes, e não é só no saneamento, em outras concessões também, que mora um problema muito sério, tá certo, na execução, porque feito a licitação, 30 anos, tá certo, o concessionário o poder concedente fica refém desse contrato, cria-se uma barreira de troca, tá certo? Então, a empresa não cumpre, né? Você tem exemplos aí, tá certo? Da empresa de não cumprir o contrato e o poder concedente não troca a empresa, ou não pode trocar a empresa, ou cria as obrigações financeiras ou jurídicas que impede de fazer essa troca, né? E o contrato se arrasta por gerações, tá certo? Propriamente dito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos. Professor André,
clichê falar assim, né? Olha, que pergunta excelente, mas a sua pergunta realmente foi muito boa, né? Então, vamos lá a elas. Primeiro, a formação da tarifa e a matriz de risco. Aqui é importante separar em dois cenários diferentes que o Hugo levantou na fala dele. Existe a regulação discricionária e existe a regulação contratual e regulação por preço. Vou fazer uma breve explicação sobre as duas. Quando você tem um antigo contrato de programa entre uma companhia estatal de saneamento e um município, tá? entre entes públicos, portanto, contrato este que não foi precedido de licitação, não existe com muita clareza ali metas, qual é a fórmula, a equação econômico-financeira para definir a tarifa, enfim, são contratos mais antigos que não são tão completos em termos de cláusulas e distribuição do risco e definição de tarifa, etc. Nestes casos, o regulador tem um papel fundamental. Ele entra com o que se chama de regulação discricionária no sentido de que, como não tem as regras muito claras ali no contrato, a gente chamaria em economia e direito de contrato incompleto, como o contrato é bastante incompleto, o regulador entra e completa as cláusulas de uma maneira discricionária, né? Ele define a metodologia de revisão tarifária, de cálculo de tarifa, de reajuste, de matriz de risco. Ele fala, não, olha, o prestador lá, aquela companhia de saneamento, pediu um aumento de tarifa porque aumentou a energia elétrica. Eu dou ou não dou? Eu passo esse custo para o usuário ou não passo? Né? Ele disse que o custo de capital dele aumentou porque o empréstimo ficou mais caro. Eu passo ou não passo para o usuário? Essa é a questão da matriz de risco. Se não está no contrato, o regulador define discricionariamente. Tem esse aspecto. O Bruno, se me permite, se eventualmente essa Sabesp for vendida, né, vamos falar desse jeito, o comprador da Sabesp corre o risco de ter que cumprir essa discricionalidade. Regulação discricionária, exato. Não é só na Sabesp que é assim, tá? No Tocantins existe esse caso, a Fundasp prestou serviço lá, auxiliou o regulador numa situação exatamente igual. Era um contrato de programa feito entre entes públicos, no meio do caminho, o privado foi e adquiriu a companhia lá, no caso foi a BRK, e é uma situação muito peculiar, que é um contrato discricionário executado pelo privado. Né? É um risco, no final das contas, é um risco que ele assume, o privado assume. Então, isso pode ser precificado no caso da Sabesp. Bom, então você tem essa questão, tá? E aí, em muitos casos, tá? Companhias estatais de saneamento, no Brasil, na maioria dos lugares do Brasil, a regulação é discricionária, quem define a tarifa é o regulador, e quem define a matriz de risco é o regulador. Como, André? Como? Aí aqui cada agência reguladora faz de um jeito, tá? Existe regulação discricionária, que olha para um horizonte só de 4 anos, que transfere todo o custo que o prestador pedir para a tarifa. A gente chama esse tipo de regulação cost plus, só passa o custo, né? Ou seja, não gera nenhum incentivo para ganho de eficiência. Existem lugares ainda onde a revisão tarifária, a metodologia ainda é assim. A tendência, André, mesmo na regulação discricionária, é você mudar essa regulação cost plus para uma regulação baseada em fluxo de caixa descontado, para o horizonte completo do contrato, e impondo mecanismos de ganho de eficiência. Tá? Alguns eu vou citar daqui a pouquinho, mas mecanismos de redução de perdas e etc. No setor público, tem outro aspecto importante, que é o seguinte, onde a Fundasp entra para auxiliar a elaboração de metodologia de revisão tarifária discricionária, a gente sugere a seguinte questão: o custo de capital do setor público deve ser menor do que do setor privado. Você não pode estimar um WOC do setor público pela mesma regra do setor privado, por um motivo simples. O setor privado ele vai imputar no WOC, dentre outras coisas, um risco regulatório, um risco de lidar com o setor público, que o setor público não lida, porque é ele com ele mesmo. Então, se você tirar só esse risco do WOC, o custo de capital do setor público já cai. Outro argumento é que o privado não está nem aí para a externalidade positiva que o setor de saneamento causa. Ele vai cobrar o custo de capital que o mercado estiver cobrando. O setor público deve internalizar na sua taxa de desconto temporal
o benefício das externalidades positivas. Então, isso faz com que... Esse é um argumento que pouca gente fala, mas é um argumento que clama em favor da eficiência do setor público na prestação do serviço. Então, o privado, provavelmente, em muitos casos, ele vai ser mais eficiente no operacional, no OPEX ali, talvez no investimento, se o contrato for bem desenhado em termos de incentivos, tá? Talvez se o regulador for bom. Então, para mim, é indubitável. O setor público capta recursos a custo de capital menor, fundos federais a custo zero, questão da externalidade. Então, quando você joga isso no fluxo de caixa, quando você traz ao valor presente, né, o fluxo para saber a tarifa, descontado por um custo de capital menor, a tarifa tem que ser menor, porque a remuneração do capital é menor. Então, esse é um argumento em favor da companhia pública prestadora. Quando a gente fala do outro lado, André, para complementar a regulação contratual ou por preços, aí o papel do regulador é muito menor. Ele vai fazer valer o que está no contrato, e ele só completa esse contrato fazendo um papel de árbitro quando o contrato é completo. O regulador ainda fala, a decisão do regulador é esta. Mas, em geral, os contratos são muito claros em relação à definição tarifária, em relação à matriz de risco. E o que eu quero dizer com matriz de risco aqui, tá, André? É bem simples. É esse exemplo que eu dei. Teve bandeira vermelha de energia elétrica porque teve uma crise hídrica. O custo de energia elétrica subiu. O custo de energia elétrica é um componente fundamental do OPEX do setor de saneamento. Custos explodiram. E aí? Passo para a tarifa ou não passo esse custo extraordinário de energia elétrica? Na regulação discricionária, se passa. Na regulação contratual de um licitante privado, depende do que está na matriz de risco. Se a matriz de risco disser, olha, variações no OPEX referentes à energia elétrica, para mais ou para menos, você assume? Quando é para menos, o ganho é seu. Porque quando é para menos, você não passa para o usuário. Quando é para mais, piorando, arque com risco. Então, uma regulação com incentivos desse tipo não passa para a tarifa, não é cost plus. Então, a matriz de risco, eu peguei só esse exemplo, tá? O que se faz é pegar o fluxo de caixa inteiro, o valuation inteiro, item a item, premissa por premissa, e dizer, neste item, o risco é do concessionário, ou do poder concedente, ou compartilhado, tá? Bom, então, acho que eu respondi a questão da tarifa e da matriz de risco, né? A tarifa, no caso contratual aqui, é feita em licitação, no leilão, menor preço, concorrência é ali, tá? Depois a regra está no contrato. Acho que eu respondi seu primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão do aspecto da controladoria, de você administrar esse contrato de concessão. Olha, bons editais, contratos modernos, licitações modernas, tendem a incorporar mecanismos de incentivo para ganhos de eficiência, para impedir que o poder público fique escravo, refém do concessionário, que fique ali, que as metas não sejam cumpridas e que não haja nenhuma punição. Você precisa incorporar mecanismos de incentivo para evitar esse tipo de coisa. Aí o regulador e o concedente, que é outra parte do contrato, o regulador é um interveniente, o concedente está ali, é parte do contrato, vão monitorar essas regras que estão no contrato. Vou dar exemplos. Metodologia price cap, preço teto. O que é o preço teto? O preço teto é o seguinte, olha, preço teto tanto da tarifa, que é o preço final, quanto dos inputs, como eu citei agora há pouco, da energia elétrica. Olha só, quando você deu o seu lance lá na contratação e disse que seu custo para deslocar 1 metro cúbico de esgoto, você gasta, sei lá, 20 quilowatts, né, 20 quilowatts para deslocar 1 metro cúbico, então esse é o seu custo e aí, esse é o seu parâmetro de eficiência. Se a sua eficiência aumentar ou diminuir, risco seu. Então, se você ficar mais eficiente ou menos ineficiente, ou mais ineficiente, o problema ou o ganho é todo seu. Se ficar mais caro a energia elétrica, é todo seu. Se a demanda variar para cima ou para baixo, dependendo de como está no contrato, é sorte ou azar seu, e etc. O custo de capital ficou mais caro. A taxa de juros está alta hoje no Brasil. Ficou mais caro captar. Azar seu. O contrato está estabelecendo uma TIR de 9, se o custo de capital hoje está 15, azar seu. E assim por diante. Então, mecanismos de price cap. Eu não vou pagar TIR maior do que o cap, não vou pagar energia elétrica maior que o cap, não vou pagar tarifa maior que o cap. Outros mecanismos de incentivo.
tem um que a gente chama de fator K. O que é o fator K? Você pensa num fluxo de caixa que você pode ter uma tarifa flat, do primeiro ao 30º ano de um contrato, por exemplo, ou uma tarifa escalonada, que sobe escalonadamente à medida que metas de universalização intermediárias vão sendo alcançadas. Isso dá incentivo para que você inaugure estações de tratamento e vai escalonando, né, gradativamente, tanto a tarifa quanto a cobertura. Então, essa é uma meta que gera incentivo de cumprimento de metas, chama fator K. Tem um fator Q, geralmente tem a palavra fator antes. Fator Q, fator de qualidade, metas de qualidade da água. Fator X, redução de perda, né, metas de eficiência operacional. Então, tem vários institutos, André, que as empresas que estão estruturando editais modernos hoje, a Fundaça é uma delas, imputam no contrato, no edital, nas minutas, para estabelecer incentivos alinhados com o interesse público. Tá bom, André? Espero ter respondido as suas dúvidas. Doutor Bruno, nós temos o João Jorge e depois o Vanzo também que pediram a palavra, por favor. Vai, João Jorge. Está sem som. Desculpe, eu sempre esqueço de ligar. Bom, Bruno, existe uma discussão clássica, né, na área de infraestrutura, de quem deve pagar pelo serviço. Né? Deve pagar o usuário ou deve pagar o beneficiário? Né? Eu acho que a gente não pode esquecer dessa discussão. Isso é muito presente, por exemplo, no tratamento de esgotos. Né? Então, na minha opinião, existem condições nas quais, a menos que você faça uma apropriação da externalidade positiva, né? De tal maneira que haja que seja distribuído este custo por beneficiários, viabilizando o projeto como um todo. Na minha opinião, isso hoje ainda não é absorvido pela modelagem econômica. Aliás, me parece que o setor econômico tem dificuldade em fazer uma apropriação melhor dessas externalidades positivas. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante e que hoje ainda não faz parte da modelagem econômica, e deveria. Eu não sei se existe um desenvolvimento teórico que possibilitasse abraçar esta questão das externalidades. A segunda questão, que eu acho que é muito importante, é a seguinte: esta modelagem, por que o marco legal de saneamento abriu um espaço grande para o setor privado? A perspectiva é que o setor saneamento, que é de extrema importância para a saúde pública, para o desenvolvimento econômico, tem uma carência de recursos que o setor público não conseguiria dar conta. Né? Então, um plano de saneamento completamente irrealista, como o Plano SAB, colocando a universalização em 2033, obviamente está basicamente varrendo todo o setor público por não ter condição de realizar neste período. A minha grande dúvida é: será que o setor privado terá condição de fazer isto nesse período? Ou, se removido assim, o setor público que estava atrapalhando os negócios, no dia seguinte a gente vai mudar a legislação para poder o setor privado dar conta num prazo que seja razoável? Essa é a questão. E mais, eu acho mais sério que isso. Nenhuma das duas modelagens, seja a modelagem da maior outorga, como critério de competição, seja o critério de competição baseado na menor tarifa, são adequados. A maior outorga vai colocar na mão do administrador público um monte de dinheiro retirado do setor saneamento, que tem demandas enormes e falta de capacidade para poder atender essas demandas, você vai tirar esse dinheiro do setor de saneamento e pôr em outro setor. Não importa a importância do outro setor. Não faz muito sentido você tirar esse dinheiro do saneamento. Então, torna questionável esse critério de competição.
Agora, se você colocar o critério de competição com menor tarifa, também talvez você prorrogue a universalização por um prazo totalmente inadequado às necessidades econômicas e sociais do país. Tem um modelo defendido pelo Adriano Pires que me parece que é bem mais adequado, que ele propõe como critério para a competição o menor tempo o menor tempo para atingir a universalização. É óbvio que, obviamente, quando você reduz esse tempo, o esforço terá que ser maior, as tarifas terão que ser maiores e, portanto, há que se ter uma grande preocupação com a capacidade de pagamento e que esse serviço seja colocado à disposição de toda a população. Então, eu não vejo muito, eu não tenho especialidade econômica, conhecimentos econômicos para tal, mas eu gostaria de te provocar nesse sentido. Se a gente conseguiria vislumbrar mecanismos de controle de eficiência, mecanismos de preocupação com a capacidade de pagamento, de tal maneira que você pudesse colocar em prática esse modelo que me parece o de maior justiça social, tá? Que é você colocar esse equipamento extremamente importante no menor prazo possível. Era só isso. João Jorge, excelentes colocações, eu também vou tentar contribuir aqui. Você tem razão ao dizer que o setor de saneamento praticamente ignora a questão da externalidade do ponto de vista econômico-financeiro, na precificação da tarifa e etc, etc. Você tem toda a razão disso, tá? Em outras palavras, é um setor que causa externalidade positiva no setor de turismo, por exemplo, sei lá, as empresas de turismo deveriam pagar uma tarifa maior, né, porque elas se beneficiam disso. Esse seria um exemplo. É complicado fazer isso, tá? Você poderia, com boa intenção, acabar distorcendo ainda mais. Mas como eu citei agora há pouco, eu tenho sugerido no setor, em algumas agências reguladoras com regulação discricionária, eu tenho sugerido isso, que é o seguinte, olha, uma taxa de desconto no custo de capital, no OC, da companhia estatal de saneamento, ao invés de incorporar um prêmio de risco, como se faz normalmente para uma empresa privada no modelo CAPM, para custo de capital próprio, quando você estima lá o risco do setor, o beta do setor, além disso, eu coloco um fator redutor do risco. Na verdade, não é do risco, é um fator redutor do custo de capital em decorrência da externalidade positiva. Entende? Ou seja, o setor público fala o seguinte, olha, em termos de capital, se eu fosse uma empresa privada, o meu custo de capital seria 10 no OC. Agora, atenção, o OC é uma combinação entre custo de capital próprio e de terceiros. O de terceiro não tem que fazer. Você vai pagar o banco, pagar debênture, vai pagar quem tiver que pagar, quem para título público. Agora, é no capital próprio onde eu coloco esse deflator. Porque, veja bem, pensa o setor público, o custo de capital próprio dele tem que ser menor do que o setor privado. Por quê? Para incorporar o benefício da externalidade positiva, de uma maneira horizontal, repara. Do jeito que eu falei anteriormente, o setor de turismo pagar um pouquinho mais de tarifa. Isso não é horizontal, isso é direcionado setor por setor. Quando você joga no OC, fica horizontal, supondo que todo usuário estaria se beneficiando dessa externalidade. É um passo, João, na direção de incorporar a externalidade positiva nos modelos, via redução de custo capital, o que dá maior competitividade para a companhia estatal de saneamento ante as privadas. Né? Você tem tanto argumento em favor do privado, que se fala por aí, não fala que é o que eu acredito que seja talvez um dos principais do setor público, que é ele assumir um custo capital próprio menor em função da externalidade. Será que o setor privado vai conseguir cumprir as metas? Olha, essa é a grande questão, né? E isso vai depender fundamentalmente dos mecanismos de incentivo que tiverem nesse contrato e me perdoem alguns termos em inglês aqui, o enforcement do contrato. Fazer valer efetivamente a regra do contrato. E aqui, fundamental é
a autonomia, a independência, a transparência da agência reguladora. Uma agência reguladora autônoma e competente para fiscalizar esse contrato, um contrato feito com esses mecanismos de incentivo, ele tende a alcançar essas metas com maior probabilidade, ainda que saibamos que as metas até 2033 são bastante ousadas, né? Mas o segredo, viu, João, e aqui já respondendo o seu outro ponto, de que, olha, você pode usar como critério de licitante vencedor a menor tarifa ou fixa a tarifa e reduz o prazo da universalização. Os dois eu considero que são equivalentes, porque se você coloca a equação econômico-financeira, que é, na verdade, uma tarifa que faz o VPL ser zero, tá? São duas equações, são duas variáveis da mesma equação. Se você fixa a tarifa, você pode mexer no prazo. Se você fixa o prazo, você pode variar a tarifa, mantendo a igualdade dessa equação. Eu acredito que elas são equivalentes. E que o que mais impacta de verdade na execução do serviço e no cumprimento do contrato e das metas, de novo, como eu falei, enforcement, são os mecanismos de incentivo. E aqui vale um comentário importante. Reparem, né, eu espero ficar claro aqui, que eu não sou defensor nem da empresa pública e nem da empresa privada. Eu serei um defensor eterno do usuário. Para mim, o usuário tem que ter um serviço de qualidade, universal, etc, etc. Não vou ficar aqui com demagogia, mas eu defendo o usuário. Não importa quem vai prestar o serviço, desde que preste a tarifa mais módica, no menor prazo, na melhor qualidade para o usuário. Dito isso, existem mecanismos de incentivo que valem de uma maneira melhor para o privado, outros valem melhor para o público, e cabe ao regulador reconhecer isso e usar ferramentas distintas para contratos distintos. Vou dar um exemplo. Fator X de ganho de eficiência. Fator Q de qualidade. Pensa num contrato com o privado. Você coloca o seguinte, se você não alcançar esses índices de qualidade de água, redução de intermitência, redução de perda e cumprimento de meta de universalização até tal ano, né, parcial até tal ano, eu não vou dar, o seu reajuste tarifário vai ser multiplicado por um fator de 80%. Você não vai receber 100% de reajuste tarifário. Eu vou te penalizar na tarifa porque você não cumpriu uma cláusula fundamental do contrato. Quando você coloca essa regra e esse enforcement, o que acontece com a TIR do privado, a TIR efetiva? Vai cair. A lucratividade dele vai cair. Então, essa é uma regra que tem efeito em cima do privado de verdade, é mexer no bolso dele. Você coloca essa mesma regra na regulação de escritório. Doutor Bruno, tá paralisando sua fala aí, acho que está com problema na internet. E pode não ter percebido que parou. Eu estou voltando. Está voltando? Está tendo algumas coisinhas de vez em quando, não sei se o senhor está longe do roteador. Eu estou num hotel. Eu estou num hotel aqui e a internet aqui está oscilando. Bom, vamos lá. Eu não sei em que parte que eu parei, mas assim, o meu ponto, só para finalizar, é: se você coloca mecanismos de incentivo que mexem no bolso do privado, tem efeito. Você coloca mecanismo de incentivo que mexe na tarifa do público, não tem, só tem efeito contrário contra o próprio usuário. No público, você já precisa de regulações do tipo impedir ou desincentivar que a companhia de saneamento dê excesso de benefícios para o usuário, para o funcionário, por exemplo. Né? Então, você tem que regular a um nível mais de controladoria, como o professor André falou. Então, assim, ambas podem funcionar eficientemente, desde que com regulação adequada para cada um dos casos. Eu acredito que eu tenha respondido aqui as questões, João. Obrigado. Agora tem o Vanzo, né, Vanzo? Tem Vanzo para fazer colocação. Depois eu tenho uma pergunta depois. Tá joia. Viu, André? Desculpa, Bruno.
eu vou começar fazendo uma observação e já respondendo ao que perguntou o João Jorge, do meu ponto de vista. As empresas privadas que aí estão chegando, né, dizendo que vão fazer o que empresas sérias em saneamento, com profissionais sérios, ao longo de 30, 40 anos não fizeram, eu digo para você que não vão fazer. E te digo com conhecimento de escala de 1 para 1. Eu trabalhei na Mauá Concessão durante quase 2 anos, tá certo? E eu fui para lá, para Manaus, porque quem me convidou falou assim: olha, Vanjo, a cidade tem 2 milhões de habitantes e só 10% de coleta. E a ideia é fazer 100% coleta e tratamento. Eu me motivei muito com isso e para lá fui. E, bom, eu saí de lá em 2010, estamos em 2023. Se você olhar nos dados econômicos, financeiros e administrativos do SNIS, a edição de 2020, a de 2022 eu não vi ainda, mas 2020, que estava em vigor até questão de meses aí passado, esse indicador é de apenas 15%. Né? Vou te dar mais um argumento, já também compartilhando com o João Jorge, e por que elas não vão ter sucesso. Né? E também envolvendo aí já a questão também das agências de regulação, que da minha experiência é o seguinte: mesmo tendo bons contratos, mesmo tendo excelentes profissionais, como eu vi lá em Manaus, elas se tornam inoperantes, certo? Elas não conseguem atuar, certo? Então, veja só, qual é a armadilha que é feita? Né? Você põe, como a concessão onerosa vai para a tarifa, porque não tem como, né? Você imagina Maceió, tem 1.700.000 habitantes e deu uma concessão lá de 2 bi. Rio de Janeiro foi quase 25 bi, com 7 milhões de clientes. Ora, se isso se transformasse em rede de água, de esgoto, tratamento, tudo bem. Em 10 anos, quem sabe, tá certo? A coisa fosse até alcançada. Mas não. A única coisa que vai para o cliente nesse modelo é aumento de tarifa. Eu quero meu capital remunerado com a VAC, com a UOC, de 15% ao ano e ponto. É assim que eu... Né? E ainda com o apoio do BNDES. Né? Quer dizer, uma coisa assim inimaginável, tá certo? Então, não vai, João. Né? O João sabe que não vai, como eu. Né? A gente viveu nesse setor. Eu ainda tive a felicidade de conhecer o que é por dentro um grupo privado, tá certo? Que nem sabe que tem externalidade ambiental positiva, não quer nem saber que tem externalidade de saúde pública positiva, com a quantidade imensa de redução de internações e morte, que reduz, vamos dizer, economiza para o Estado quando você deixa de internar. E quando o saneamento não é bem feito, tem uma afirmação clássica aí que vem da saúde pública: 80% dos leitos são ocupados por falta de saneamento. Então, veja, ele não está nem aí com isso. E eu vou dizer o seguinte, da minha experiência própria, enquanto eu estive lá, investimento médio anual, 10, 12 milhões. Serviço da dívida, 70 milhões, Bruno. E por que isso? Para mim era incompreensível. Eu só fui entender esse negócio quando eu saí de lá. Tá certo? Era incompreensível. Porque é o seguinte, como é que você constrói esse serviço da dívida? Porque é o seguinte, quem presta serviço para uma empresa, por exemplo, de saneamento, são empresas do grupo, que põe o preço que quiser, Entendeu? Aí vem
a segunda amarração dessa tragédia, tá certo? Que é o quê? Em 2007, no bojo da 11.445, eles fizeram uma alteração sobre o conceito de indenização, que até 2006, a indenização era sobre os investimentos feitos. A partir de 2007, o serviço da dívida também vai ser indenizado. Então, eu digo para você o seguinte: o que uma empresa, um grupo desse quer, primeiro é o seguinte, é que o grupo cresça. É isso daí, não é saneamento, nada disso. Que o grupo cresça. Quer dizer, exemplo concreto, 22 anos de concessão, indo para 23, é Manaus. De 10% que tinha em 2009, agora tem 15%, tá certo? 15% de uma população de 2.300.000 habitantes. Ou seja, tem 2 milhões de cidadãos em Manaus, tá certo? Que lançam suas excretas diariamente na rua, fundo de quintal e igarapés, tá certo? Quer dizer, perguntar para a Egeia se ela está preocupada com isso? Não. O grupo que eu trabalhei, que foi a segunda concessão, não estava nem um pouco preocupado. E quando eu fui trabalhar lá, eles tinham um contrato de 30 anos. Você sabe qual é para quanto que foi agora? 45. E sabe como é que é feito o esquema? É assim, ó. Eu pego aqui despesa de exploração desse tamanhozinho, que eles pagam mal, funcionário. Diretor, não. Diretor, se você quiser, você pode morar em mansão, tem carro, você tem tudo. Tá? Tem até coisas que você nunca quis ter na vida. Agora, as despesas com dívida vão lá para cima. Somos dois, bate. Somos dois, tem que dar igual ou maior do que a receita. Aí vamos lá para a agência. Né? Na agência se mostra isso, olha, vai entrar em desequilíbrio. Aí a agência diz assim, olha, o poder aquisitivo da nossa população, 60% dos manauaras, tem uma renda familiar da ordem de um salário mínimo, não cabe mais. Aí o grupo fala, não tem problema, aumente o período de concessão para dar equilíbrio no fluxo de caixa. Isso virou moeda de venda, o Bruno. Conheço essa história. Essa é moeda de venda, entendeu? A outra coisa que acontece, faça essa mudança no artigo 42. Outra coisa que acontece, o poder concedente não tem como indenizar o investimento. O investimento ele teria, mas a dívida que é criada, ele não tem como indenizar, porque ela é inflada, ela é manipulada. E a lei diz assim, você tem que pagar aquilo que é devido em 4 parcelas iguais e sucessivas, ou seja, dá 3 anos. Não tem nenhum poder concedente tem dinheiro para acabar com o contrato. Não tem. E os caras se perpetuam. Exemplo, Manaus. Começou com um grupo francês, Suez, foi para o grupo que eu trabalhei. O grupo que eu trabalhei negociou depois com a Prolagos negociou com a Egeia. Tá certo? Então, eu vou te contar o seguinte. Quando a Egeia estava para comprar da Prolagos, eles me procuraram, quem estava fazendo a proposta para a Egeia, me procurou para saber o que eu tinha vivido lá. Aí eu contei tudo, eu falei, olha, de 400.000 ligações, cerca de 100.000 estavam irregulares. Isso é um projeto de reequilíbrio que demora 10, 12 anos e com vários atores, prefeitura, Estado, enfim, imprensa, Câmara Municipal, Câmara Legislativa, enfim. Bom, eu pensava o seguinte, esses caras não vão, enfim, entrar numa fria dessa. E entraram. Porque outra coisa que me parece um negócio dessas concessões tipo onerosa é o seguinte, é a rescisão do contrato. Porque é o seguinte, a indenização é tão absurda, entendeu? Que, né, ótimo. Não tá contente, rompa o contrato. E vou te falar mais. Ainda de Manaus, exemplo concreto, não é exemplo de literatura, é exemplo concreto que está lá.
Quando eu cheguei lá, faltava água na Zona Leste e na Zona Norte. São regiões muito pobres. Você sabe quem é que teve que fazer o novo sistema de produção de água? O Estado. Gastou R$1 bilhão. É o projeto Ponta das Lajes. Entendeu? Pensa que o grupo ficou preocupado como eu ficava? Porque na Sabesp é o seguinte, pergunta para o João, se faltar água, cara, entendeu? O presidente da companhia vai ligar na tua casa. Mas como é que está faltando água? O prefeito vai ligar para você, entendeu? Lá, os caras não estavam nem aí com esse negócio de faltar água. Não estavam. Bom, o Estado, então, investiu algo em torno de R$1 bilhão. Isso é tudo documentado. Tá certo? Então, você vê o seguinte, não resolveram a questão do sistema de coleta e tratamento de esgoto. E nem vão resolver, a não ser que o Estado vá lá e faça as redes, as elevatórias, faça a estação de tratamento. Eles não resolveram o problema da falta d'água. O Estado foi lá e construiu a Ponta das Lajes, que está lá. Tá certo? Quer dizer, então, tem algo muito mais do que a gente, vamos dizer, racionalmente imagina. Né? Quer dizer, nós estamos assim, pensando que, enfim, a lógica, o espírito público, o bem comum, etc., move, vamos chamar assim, as linhas de comando do mercado. Não move nada. Quer dizer, então, o que vai acontecer, e você já falou isso, nós estamos destruindo o setor, o pouco que ele conseguiu avançar está sendo destruído, através dessa bomba de sucção chamada concessão onerosa. Vocês me escutam? Estamos escutando, sim, doutor Bruno, pode falar. Acho que travou o Vanzo lá. Vanzo, você está ouvindo, Vanzo? Eu estou ouvindo bem. Então, eu vou complementar aqui as palavras do Vanzo. Eu concordo com tudo, 100% do que você falou. E a única coisa que eu acrescentaria aí, a única questão que eu acrescentaria é a seguinte: contratos no Brasil, eu entendo toda a dificuldade, concordo com toda a dificuldade, não é simples universalizar, e etc, etc, etc. Mecanismos de reequilíbrio contratual, de equilíbrio econômico financeiro com extensão de prazo, é uma decisão muito irresponsável, porque você joga a conta para as gerações futuras pagarem o desequilíbrio que está sendo causado agora, enfim. Mas, Vanzo, reconhecendo a dificuldade, é necessário, quem está modelando o edital, colocar um mecanismo de caducidade desse contrato, se as metas de universalização intermediárias não forem alcançadas. Então, é 90% de esgoto até 33, então é 40% até 2037. Se não cumpriu, você tem mais um prazo para cumprir. Se não cumpriu, caducidade. E a indenização dos bens reversíveis... Ô, Bruno, mas veja só, e como é que resolve, como é que vocês que estão modelando, aí, que estão atentos aí, como é que resolve essa questão do artigo 42, parágrafo 5º, da 8987, que foi alterado em 2007? Como é que... Porque é o seguinte, qualquer que seja a razão de você encerrar o contrato, ele é indenizável. E se eu, tá certo, tive o cuidado, né, ardilosamente, durante esse período que eu sei que vai caducar, de inflar aquilo que vai ser indenizado, como? Porque é o seguinte, eu ponho um valor tal lá, me passa aqui o dinheiro. O Estado não tem para passar, entendeu? Como é que resolve isso? Então, a Agência Nacional de Águas, aí tem que olhar o contrato, tá? Qual é a regra de indenização em caso de caducidade do contrato. O que eu sei é que a agência, a ANA, publicou, no final do ano passado, estava em consulta pública até recentemente, a norma regulatória para a indenização de bens reversíveis. E em caso de caducidade,
não se paga lucros cessantes, não se paga nada. Tem uma penalização muito grande. Então, como eu disse lá no começo, eu não vou entrar na área jurídica, mas se a norma regulatória da ANA, que está em consulta pública agora, para a indenização de bens reversíveis, inclusive eu fiz um estudo para contribuir com esse debate da ANA, financiado pelo Banco Mundial, entreguei esse estudo no final do ano passado, retrasado, se quiserem eu mando para vocês aqui, né? Também para contribuir com esse debate das normas de indenização de bens reversíveis, em caso de caducidade, quando o encerramento antecipado do contrato é por não cumprimento de meta ou qualquer questão relativa a ônus do concessionário, tem que ter uma penalidade. E aí, bom, eu estou dizendo que existe um mecanismo possível de ser utilizado. Se vai existir vontade política, se vai existir coragem de fazê-lo, e só isso também não vai ser suficiente. Eu entendo a dificuldade absurda do caso de Manaus, conheço a situação de estender prazo, jogar a conta para as gerações futuras pagarem, que é falta de coragem do setor público de, se necessário, aumentar a tarifa ou não aumentar a tarifa e dizer, olha, é risco do concessionário. Matriz de risco, é risco do concessionário. Contratos já existentes, com cláusulas já existentes, eu não tenho muito o que dizer, Bruno, porque contrato é um instrumento jurídico perfeito. Agora, os contratos daqui para frente, o que eu posso dizer é o seguinte, a Fundasc tem participado de várias estruturações e a gente está colocando esses mecanismos de incentivo, esses mecanismos de enforcement, para que, caso não sejam cumpridas as metas, caduca e, vou chamar aqui, né, multa. Multa não vou te indenizar plenamente. É o melhor que a gente consegue fazer hoje com os contratos novos, né, fora os mecanismos de incentivo. Mas eu entendo, viu, Vanzo, a questão, e como eu disse, assina embaixo tudo que você disse. A gente está trabalhando para tentar fazer contratos melhores daqui para frente. Doutor Bruno, Denise? tem Oi? a minha pergunta, depois entra João Jorge, eu só estou meio preocupada que o pessoal está indo embora devagar. Era isso que eu ia falar. Depois a gente pode encerrar depois do João Jorge, que eu posso ficar só um pouquinho mais das 9. Meu horário era às 9, mas eu fico um pouquinho mais. Mas a minha pergunta é realmente bastante simples, acho eu. O senhor falou em matriz de risco. Uma das grandes perguntas que as pessoas têm feito atualmente é justamente, vai fazer uma concessão para uma empresa, e se ela não cumprir a meta, e se der algum problema, dá uma catástrofe, então fala-se muito em seguradoras. Como que funcionam as empresas de seguradoras hoje no setor de saneamento? O que eles seguram realmente? São catástrofes? São problemas de inadimplência da empresa? Como é que funciona isso, doutor Bruno? Olha, Denise, é uma questão bastante específica, embora minha tese de doutorado tenha sido na área de seguro, mas foi na área de seguro de automóvel. No setor de saneamento, eu conheço muito pouco de seguro. Aqui os engenheiros vão poder responder melhor, mas o que eu sei de seguro no setor de saneamento tem a ver com essa questão de CAPEX mesmo, de destruir ativo, é o que eu conheço de seguro nesse setor. O que eu posso dizer também é que nas modelagens econômicas financeiras que a gente tem feito, seguro corresponde a um percentual de aproximadamente 0,5% da receita total. De 0,3% a 0,5% da receita total é o que se coloca nas modelagens a título de seguro de CAPEX. Agora, o que se cobre especificamente ou não, eu não vou saber te responder, me perdoe. Obrigada, doutor Bruno, que é uma coisa nova, que o pessoal fala, não, joga para ser cuidadora, coloca isso no contrato, não sei o quê, daí é uma coisa que é realmente novidade, né? Muito obrigada. Mas não tem a ver com a seguradora assumir o risco das cláusulas, etc. Até onde eu saiba, é risco do ponto de vista de CAPEX mesmo, de ativo, assegurar o ativo. É como aconteceu no Litoral Norte lá, que agora rompeu com a doutora, aconteceu uma desgraça total lá com a Sabesp. Muito obrigada, doutor Bruno. João Jorge, por favor. Deixa eu abrir meu microfone. Já está aberto aqui.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Denise, ao Vanzo pelo convite, ao Bruno por essa palestra aí, essa discussão extremamente elucidativa, né? Basicamente, a gente chegou a pontos extremamente vulneráveis da atual modelagem, né? E que a gente não pode esquecer que essa modelagem toda atual está sendo feita inspirada em modelos do BNDES, né? Então, alguma coisa aí está errada. O BNDES tem técnicos competentes. Os buracos estão muito evidentes, né? Então, assim, não é normal isso, essa é a minha visão, certo? O que a gente vê hoje, né, na maior parte quando você saiu o artigo de saneamento nos jornais, a gente percebe que todos eles foram elaborados na defesa do setor privado. O Vanzo colocou, eu coloco, nós não temos nada contra o setor privado, né? Eu acho o setor privado eficiente. Na realidade, eu acho que a gente tem problemas na regulação, nas regulações e nas modelagens. Eu acho que a gente precisa escrever um pouco mais. O artigo que o Vanzo fez, eu não me lembro, acho que foi com o André, né, Vanzo? Então, parabéns para vocês. O artigo está ótimo. É a primeira vez que eu vejo alguém falando assim, gente, espera aí, tem problemas aqui, vamos discutir esses problemas? Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço. Obviamente, voltando a insistir, não somos contra o setor privado. Eu acho que a demanda de saneamento é tão grande que nem o setor privado, junto com o público, vão fazer isso nem em 2033, nem em 43. Você entendeu? Nós precisamos dos dois, do setor público e do setor privado. Mas nós precisamos de regras melhores. E eu acho que a única maneira de a gente chegar às regras menores é a gente promover eventos, é a gente escrever artigos, né, para que, junto, e procurar uma ação junto aos tribunais de conta, junto ao Ministério Público, né? Eu acho que precisa um esforço de esclarecimento da sociedade, porque o caminho que a gente está trilhando não vai chegar a bom termo. Nós não vamos chegar na universalização em 2033, né? Nós vamos ter muitos reequilíbrios econômicos, financeiros pela frente. Então, eu acho que a gente tem que divulgar essas falhas que a gente vê para que essas modelagens e essas regulações sejam feitas com mais qualidade, né? Os mecanismos que o Vanzo levantou lá de como inflar a dívida, eu e o Vanzo estivemos na companhia de saneamento da Inglaterra, da Anglo-Water, e quando eu tive com os CEOs, apresentaram a estrutura da empresa com uma verticalização danada. Eles fabricavam cloro, fabricavam cal, fabricavam asfalto. Eu falei, mas, senhor, a tendência do mundo é a horizontalização. Como é que vocês estão verticalizando essa empresa? Isso em 1993. Ele falou, o problema é o seguinte, eu tenho o Estado regulando o meu resultado e o meu acionista pedindo remuneração. Se eu não der remuneração, eu não tenho acionista, eu não tenho capital para investir. Então, acho que a gente não pode incorrer nesse erro de pedir para o privado um comportamento irrealista. Precisa regular direito, né? Agora, na época, ele me falou, se eu não tenho lucro com a prestação de serviço de saneamento, eu vou ter lucro fabricando asfalto. É o mecanismo que o Vanzo citou. Então, a gente precisa falar um pouco mais, de tal maneira que essa regulação e essas modelagens sejam aperfeiçoadas. Era só isso. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. André, você quer tomar a palavra depois que o doutor Bruno falar, para fazer uma complementação geral, já que estamos chegando... Eu posso encerrar o evento. Agradecendo o Bruno, obviamente. A Flávia também levantou a mão de novo, doutor Bruno. Está difícil. Eu vou ser bem breve. Eu assino embaixo tudo que o João Jorge falou. Foi cirúrgico em tudo. Na questão do BNDES, tem um mecanismo de reequilíbrio econômico e financeiro que eles utilizam, que chama fluxo de caixa marginal.
que, no meu entendimento, dá muita margem, em função da simetria de informação, de se passar ali pedidos de reequilíbrio infinitos e incorrer na questão das extensões de prazo eternas, né? Então, no caso da KGS, que está citado no nosso artigo, a gente sugeriu e alterou o modelo BNDES, a Fundace com a KGS, alterou o modelo BNDES, isso é inédito no Brasil, colocamos um critério de reequilíbrio baseado em plano de negócios, fluxo de caixa referencial, preços unitários teto, todas as regras contratuais, regulatórias mais modernas de incentivo. O caminho é longo, assino tudo embaixo, tudo que você disse, Jorge. Quero agradecer a André, a Roda d'Água, ao José Vanzo, a Denise, o convite, ao Hugo, todos que contribuíram, participaram. Um prazer imenso. Muito obrigado. Encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Bruno, a disponibilidade de tanto tempo aí falando, tirando dúvidas. Imagino que muito mais coisas a gente teria para perguntar ao senhor na noite de hoje, viu? Muito obrigada. O Vanzo levantou a mão, Vanzo. Você quer falar? A mão? Eu queria agradecer o... espera aí, Bruno, certo? Você que vai encerrar. Não, você vai encerrar. Então vai. Eu só pedi para falar, antes de você, agradecer essa maravilhosa apresentação do Bruno, né? E fico feliz em ver que você está na carreira acadêmica, né? E que vai tornar, sem dúvida nenhuma, a instituição USP sempre, vamos dizer, mais fortalecida, sempre no bom caminho, com gente tão jovem como você, tão brilhante assim, e tratando de coisas que têm a ver com o bem comum, né? Então, parabéns, né? E parabéns ao André também por ter indicado você para nos abrilhantar essa noite aqui. E eu digo para você, a plateia que estava aqui tinha ex-membros do Banco Interamericano, no caso do Hugo, ex-presidente da Arcesp, o Paulo Ferreira, ex-diretor da Sabesp, de engenharia, mas também ex-secretário nacional do saneamento, o João Jorge, né, que a gente já apresentou aqui no início. Enfim, você falou hoje aí para um pessoal com grande cabedal e com uma capacidade de reprodução muito grande. E tudo que você falou é de extrema sabedoria e de extrema aplicação também nessa luta para não deixar o saneamento básico, o pouco que se fez, no estado de São Paulo se fez muito, né? Eu digo em termos de Brasil, o pouco que se fez não se perca. Então, muito obrigado e parabéns aí ao André pela indicação, à Denise pela forma sempre brilhante de conduzir essas reuniões, e ao meu amigo João Jorge aí, que matei a saudade de ouvi-lo novamente, tá bom? Muito obrigado. O André é só o facilitador, o Vanzo. Os elogios são todos para o Bruno, tá certo? Eu tinha certeza que vocês iam gostar da apresentação dele. Acabei insistindo, né, no sentido de fazer essa apresentação. O Bruno, o artigo já está publicado no blog, viu? Tá certo? O artigo. Se você tiver outra colaboração, tá certo? Eu tenho certeza que a Denise aí vai apreciar. A Denise é articuladora e bastante competente e ativa, né? Principalmente ativa, tá? Então, muito obrigado. Eu também queria dizer aí, tá certo, para o blog e para as pessoas que estão envolvidas com o saneamento, né, que o país está em construção, né, em uma transição difícil que a gente está vivendo, né, essa questão das impessoalidades e tecnicidades dentro desses conceitos que o Bruno apresentou, né, vocês sabem disso porque tem conceitos de engenharia que são envolvidos nisso, de contabilidade, de biologia, como o Bruno falou, eles são uma novidade para o país, né? O país tem que se tornar mais técnico, precisa ter educação e pessoas para poder educar
essas áreas, né? Então, são questões que o Bruno trouxe aí para a gente que repercute de maneira muito interessante, e a gente podia incentivar as pessoas que vocês conhecem, que estão no blog, a assistir, tá certo? Essa apresentação, né? Foi uma apresentação longa, né, para os padrões da internet, mas com muito conteúdo, tá? Então, a gente podia aí valorizar o blog, tá certo? E esse filme propriamente dito, tá certo? Essa filmagem propriamente dita. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Bruno, nós estamos disponibilizando a gravação assim que possível pelo blog Roda d'Água. Ele é longo, não sei como é que a gente vai inserir isso lá no blog, mas a gente divulga. Muito obrigada a todos, viu, pela presença. Ô, Denise, se ficar muito longo, divide em partes. Eu acho que tem uma maneira de reduzir isso. Eu vou ver com o pessoal da informática como é que faz isso. Certo. Né? E a gente divulga realmente. Tá bom. Muito obrigada a todos, viu, gente? Tchau. Obrigado, tchau. Muito obrigada. Vou encerrar a gravação. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite.